Olá galera, eu sou o professor Silvio Freitas e hoje nós vamos falar sobre a função seno. Tá? Bom, a função seno é uma função definida de R em R, o domínio contra domínio são conjuntos reais, tá? É o próprio conjunto dos reais, e ela pega cada número x dentro do R, dentro dos reais, e leva ao seno de x, tá? Leva ao seno do arco x radiano. O que é isso, Silvio? Explica melhor. Bom, você aprendeu que o seno de 60 graus é raiz de 3 sobre 2. Isso você aprendeu a calcular lá no seu triângulo equilátero, você viu na tabela de razões trigonométricas, viu de novo aqui quando começou a falar sobre círculo trigonométrico. E você viu também que é possível a gente fazer uma conversão de unidades, de graus para radianos. A gente já explicou o que é o radiano. Então você pode escrever isso aqui também como seno de π sobre 3, que é igual então a raiz de 3 sobre 2, π sobre 3 radianos, é a mesma medida, tá, que 60 graus. São arcos congruentes. Se você marcar os dois aqui no círculo trigonométrico, eles vão estar no mesmo ponto, no mesmo lugar. E aí eu pergunto a vocês, o que é isso aqui, π sobre 3? π sobre 3 não é um número real? Π vale aproximadamente 3,14. E aí se você divide isso aí por 3, dá aproximadamente 1, alguma coisa. Isso não é um número real? Então, o que você fala aqui é que o seno desse número real é raiz de 3 sobre 2. Então, é possível sim calcular o seno de um número real. O que a gente quer aqui é dar uma ideia melhor, né, abranger um pouco mais isso para qualquer real. Porque a gente estava limitado ao 60 graus, que era o π sobre 3, ao 45 graus, que é o π sobre 4, e ao 30 graus, que é o π sobre 6. Né? E aí, do 180, que era o π, mas agora a gente quer fazer isso bem maior. Por exemplo, pegar aqui minha reta real aqui, tá? E calcular o seno de 2, o seno de 3. Tá? E como é que a gente faz isso? Bom, calcular o seno de 2, um número real, é o seguinte. Basta você pegar esse segmento 2, esse segmento de comprimento 2, de tamanho 2, 2 unidades, tá? E levar ele para o seu círculo trigonométrico. Projetar ele sobre o círculo trigonométrico. Partindo da origem. Lembra que a origem a gente deu dois nomezinhos aqui, né, em alguns pontos. Esse aqui A e aqui o outro a gente chamou de A', B e B'. Tá? Então aqui a gente convencionou que essa é a nossa origem. Então, partindo da origem, eu vou percorrer um comprimento sobre o círculo de medida 2. Primeira pergunta, onde eu vou parar? Bom, para você saber onde você vai parar, você tem que lembrar que a sua circunferência inteira, ela tem comprimento dado pela fórmula 2π vezes o raio. Como no nosso caso do círculo trigonométrico raio unitário, o comprimento dela é 2π, tá? Então, até a metade eu tenho comprimento π, ou seja, aproximadamente 3,14. Então, quer dizer que se eu sair do A e quiser me deslocar 2 unidades, eu não vou passar desse ponto. Ali é o 3,14. Então, quer dizer, eu estou um pouquinho antes dele. Mas em que lugar que eu estou antes dele? Bom, deixa eu olhar quanto vale o comprimento, tá? Saindo da origem e vindo até esse ponto aqui. A gente chama esse ponto de B, né? 1/4 do seu comprimento. Aqui você percorreu π sobre 2 unidades, não é isso? Então, π 3,14 dividido por 2 dá aproximadamente 1, alguma coisa. Quer dizer, até aqui eu tenho menos de 2 unidades. Quer dizer, o 2 está depois desse ponto e antes desse daqui. Então você pode colocar ele em qualquer lugar. Não que seja exatamente 2, mas a gente vai convencionar que até ali é o 2. Mas a gente posicionou no lugar certo. Seria completamente inócuo colocar o 2 aqui, uma vez sabendo que aqui eu tenho a certeza que é um número menor do que 2. Tá? Então, suponhamos que o 2, eu me deslocando 2 unidades, tá? Eu vá parar nesse lugar aqui. Tá? Então, esse comprimento todo aqui tem comprimento 2 unidades, igual a isso daqui que nós jogamos para lá.
como o círculo, né, tem raio unitário, a gente sabe que qualquer comprimento sobre o círculo vai determinar um arco de medida igual a esse comprimento. Tá? Então, isso quer dizer que o ângulo que fica determinado por essa trajetória, ângulo central, até aquele ponto em que a gente convencionou que vai ser o 2, tá? Esse ângulo, então, tem que ter medida 2 radianos. Tá? Porque o radiano é isso, é o comprimento do arco, cujo tem a mesma medida que o raio da circunferência. Aqui no caso, como um raio unitário, então, se aqui vale 2, o ângulo tem medida 2 radiano, 2 rad. E aí, como é que a gente calcula então agora o seno de 2? Pô, você já sabe em que lugar ele parou sobre o seu círculo, tá? A gente convencionou aqui, vamos chamar esse ponto de P, tá? E o que você vai ver é o seguinte: quanto vale a abscissa dele, quanto vale a ordenada, e aí você tem, respectivamente, quanto é, no caso da abscissa, o cosseno, e no caso da ordenada, o seno. E é dessa forma que a gente faz o cálculo do seno para qualquer número real. E é qualquer mesmo, tá? Porque, embora o meu círculo tenha comprimento 2π apenas, tá? Mas você pode dar quantas voltas você quiser. Se você quiser pegar o seno de 10, você se desloca aqui até você completar essas 10 unidades. Vai passar de mais de uma volta, a gente já falou sobre isso em arcos congruentes, mas pode perfeitamente ser feito para qualquer número real. Se você quiser pegar, por exemplo, aqui o menos π, pega da origem, como é menos e negativo, então você tem que se deslocar no sentido horário. Então vai lá no sentido horário, vê onde vai parar o π, pega aquele pontinho ali, vê quanto vale a abscissa dele, a ordenada. Então você tem os valores de seno e de cosseno. Tá? E aí, é baseado nisso que a gente vai estudar um pouco mais a função seno. A gente quer entender agora sobre a periodicidade dessa função, se ela é uma função par, se é uma função ímpar, quais são os seus intervalos de crescimento e decrescimento, como fica o traçado do seu gráfico. É isso que a gente quer observar um pouco mais sobre esse nosso assunto. Tá? E aí você acompanha comigo aqui no nosso próximo quadro. Bom, então aqui, nesse próximo quadro, eu estou colocando para você uma tabela, onde aqui eu vou fazer uma escolha de x, essa escolha foi arbitrária, tá? Eu escolhi esses valores para x, todos eles aqui reais, tá? Aqui a gente vai fazer o cálculo desse seno, tá bom? E aqui a gente vai obter o par ordenado xy, tá? Que seria o par ordenado, o valor resultante da escolha do x com o resultado do seno desse x. Tá? E aí a gente vai também utilizar o nosso círculo trigonométrico para nos dar essa base aí. Se você preferir, como a gente sabe que existe essa preferência, muitos alunos gostam de trabalhar com esses valores aqui em graus. Pode fazer a conversão para fazer o cálculo aqui também, tá bom? Então vamos lá fazer o cálculo desses valores, tá? Bom, então o seno de 0 é 0, e aí a gente obtém o primeiro par ordenado, 0, 0. Quer dizer, 0 para x e 0 o resultado, o y, tá? Bom, seno de π sobre 3, lembra lá, quem fez a conversão, o π sobre 3, né? Esse π aqui, para fazer a conversão, π radiano equivale a 180 graus, dividido por 3 dá 60, tá? Então aqui eu estou calculando seno de 60, raiz de 3, sobre 2. Então, mais um par ordenado. Se x é π sobre 3, então y é raiz de 3 sobre 2. Veja que aqui, tá, nós estamos aumentando o valor de x e a abscissa também o valor dela aumentou. Saiu de 0 para raiz de 3 sobre 2. Então, isso sugere, tá, que nesse pequeno intervalo de x, a função seno seja uma função crescente. Isso sugere, a gente ainda não pode afirmar que seja exatamente isso, tá? Isso sugere. Vamos fazer os nossos próximos pontos. π sobre 2, então seno de π sobre 2 é 1. Lembra, aqui no π sobre 2 é onde a função seno ela atinge
o seu máximo. A gente já viu no nosso círculo trigonométrico que tanto seno e cosseno, eles têm máximo e mínimos, valendo respectivamente 1 e menos 1. Para o seno, o máximo acontece no π sobre 2. Se é máximo, quer dizer que ninguém tem a ordenada, a imagem, maior do que esse valor. Tá? Então aqui, mais 1 para ordenado, π sobre 2 e 1. Bom, seno de π é 0, então mais 1 para ordenado. E aqui você vai talvez fazer uma primeira pergunta, uma primeira indagação, que é a seguinte: Silvio, nós estudamos na função periódica o seguinte, que podem existir intervalos, pequenos saltos no eixo x, tal que as imagens, né, os valores de y, venham a se repetir. E isso aí pode caracterizar o período da função. Tá? Então aqui você viu que o y é 0 e aqui aconteceu de novo o y sendo 0. Então, vamos parar para perguntar, será que o intervalo pode ser π? E aí, qual foi a resposta que você chegou? Sim ou não? Espero que você tenha respondido não. Por que não, Silvio? Porque as imagens ainda não se repetiram. Olha só, nós só passamos pelo máximo. Cadê o mínimo da função? Quer dizer, que você não passou por todos os pontos da função, você não englobou toda a imagem dessa função. Então, esse não pode ser o período da função. Tá? Até por conta disso, na escolha dos valores de x, de uma certa forma foram aleatórios, mas eu coloquei pontos aqui estratégicos. Pontos esses que são divisores de quadrante. Olha lá, 0, o π sobre 2, o π, a gente vai fazer o cálculo aqui do 3π sobre 2, que vai ser o mínimo, tá? E coloquei mais alguns pontos entre eles para a gente ter uma melhor noção aí, então, desse comportamento da função, tá? Então, como nós já vimos, aqui, esse intervalo de π unidades não pode ser o seu período, tá? Então, vamos continuar com esse cálculo aqui. O 5π sobre 4 vale raiz de 2 sobre 2 negativo, tá? 5π sobre 4, ó, auxílio aqui do nosso círculo trigonométrico. Aqui é π sobre 4, significa dividir o círculo, tá? A cada 45 graus. É a referência, é a relação aí que você faz com o π sobre 4, tá? Então aqui, ó, 1π sobre 4, 2π sobre 4, 3π sobre 4, o 4π sobre 4 e aqui, ó, o 5π sobre 4, tá? Lembra que aqui no terceiro quadrante o seno ele é negativo. Então, por isso o raiz de 2 sobre 2 negativo, e aí a gente tem mais um par ordenado aqui, que é o 5π sobre 4 e menos a raiz de 2 sobre 2. E aqui mais uns pontos divisores de quadrantes, 3π sobre 2, o seno aqui é menos 1, aqui é o mínimo, quer dizer, dali para baixo não vai ter mais nenhum valor de y que a gente consiga associar com essa função, tá? E aqui no 2π, o seno de 2π é 0. Então, mais dois pares ordenados, 3π sobre 2 e menos 1. E aqui agora o 2π e o 0. E aqui, nesse 2π, voltou 0. Voltou 0. Então, quer dizer, você começou pelo 0, passou pelo máximo da função, quer dizer, daí para cima nada acontece, tá? Está diminuindo o valor, olha lá, vem do 1, 0, vai no menos raiz de 2 sobre 2, está diminuindo. Chegamos ao mínimo, que é o menos 1, quer dizer, dali para baixo não tem mais nada. Então, quer dizer, se você já passou pelo máximo, você já passou pelo mínimo dessa função. Então, agora, quando você retornar ao ponto de partida, você percorreu toda a imagem daquela função. Tá? Então, retornamos aqui no 2π. Isso nos mostra, então, que esse 2π é o período da nossa função. Tá? Então, vamos escrever aqui a função seno. Tá
tá? A nossa função aqui, ela é periódica, tá? Com período igual, vou escrever assim, ó, igual a 2π, aqui 2π radianos, tá? Bom, era óbvio que tinha que ser o 2π. Por que era óbvio, Silvio, que tinha que ser o 2π, tá? Porque se você olhar para o círculo trigonométrico, você sabe que a cada volta completa, ou seja, a cada 2π radianos que você percorra no seu círculo, tanto no sentido positivo quanto no sentido negativo, tá? Você tem aquela história de congruência de arcos, os valores das imagens tornam a se repetir. Então, isso aí tinha que ser mesmo o período da nossa função. Então, você sabe que a gente ainda não sabe como é o traçado, mas no eixo X, a cada intervalo de 2π radiano, o traçado dessa função ele tem que se repetir, tem que ser o mesmo. Tá? E a gente tira mais informações aqui dessa tabela, que é o seguinte, ó, você verifica que em algumas partes do eixo X ele aumenta o valor, ou seja, X é crescente, e você tem que Y também é crescente. Ou seja, se você tem aqui π sobre 3 maior do que zero, você tem que a imagem, né, do π sobre 3 também é maior do que a imagem do zero. Então, como eu disse, sugere que ela seja crescente. E é mesmo. Porque, veja, aqui os valores vão aumentando até o máximo, daqui ele vai diminuindo, vai caindo, até chegar ao mínimo e depois retornar ao ponto de partida. Então, você tem aí mais alguns intervalos onde ela é crescente e onde ela é decrescente. Então, todas essas análises, elas podem ser feitas também no nosso círculo trigonométrico, de uma maneira bem mais fácil também, que vão corroborar com o que foi dito aqui, tá? A primeira informação é sobre o período, tá? Como a gente disse, se você der voltas completas no teu círculo, tornam a se repetir os valores das imagens. Mas como assim se repetir os valores das imagens? O que são essas imagens, né? Lembra, o que é o seno de x? Vamos lá, você percorre uma certa distância aqui qualquer, tá? E aí você vai aumentando, olha lá, os valores das abscissas, ó. Aqui seja uma abscissa, tá? E de novo, se você continuar percorrendo no teu círculo trigonométrico, essa abscissa vai aumentando, tá? Então, esse período, esse intervalo aqui é um intervalo de crescimento, aí você atinge o máximo da função no π sobre 2, aí daqui até o π, olha lá, você está diminuindo, você está se aproximando da origem em relação a essa altura, tá? Vai passar do π, olha lá, ele continua diminuindo até chegarmos ao mínimo, que é o -1, e aí daqui de novo ela volta a crescer. Então você tem, nesse pedaço inteiro aqui, nos quadrantes 1 e 4, tá? Você tem nesse intervalo inteiro aqui, que a função seno ela é crescente, tá? Se você partir, de novo, se você partir daqui até o 2π, e se você partir do zero até o π sobre 2, tá? A função ela é crescente. E se você vir do π sobre 2 até o 3π sobre 2 direto, você tem a função decrescente, tá? E aí comprovando também, como eu falei para vocês, o período aí da nossa função, tá? Bom, então é isso aí, galera. Foque nos estudos, um forte abraço e até a nossa próxima aula.